Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Maria da Conceição Tavares e as origens da crise brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, a economista Maria da Conceição Tavares fez aniversário recentemente. É uma figura que nos últimos 2 anos explodiu de popularidade na internet para a nova geração. Uma economista, uma pensadora, uma militante político-partidária, foi inclusive parlamentar, teve uma importância gigantesca nos anos 80, 70, 90 e por aí vai. Explodiu para a nova geração, né? É muito conhecida a entrevista da Maria da Conceição Tavares no Roda Viva, que eu não vou colocar um trecho, porque senão o YouTube derruba a circulação do vídeo, que ela fala que o economista tem que se preocupar com a justiça social, porque se não se preocupar com a justiça social é um tecnocrata e por aí vai. Mas a nova geração precisa conhecer mais, né, o pensamento da Maria da Conceição Tavares, inclusive conhecer até para fazer uma crítica, né? Por exemplo, enfim, eu não sou adepto da compreensão da Maria da Conceição Tavares sobre o Brasil. Teria várias e várias críticas. Só que isso não nega entender o papel fundamental que ela tem, a contribuição que ela tem para uma crítica da economia política desde a perspectiva brasileira. E aí tem uma entrevista da Maria da Conceição Tavares que é famosa, muito famosa, e que essa entrevista tem mais de 20 anos. A gente para ler agora, a gente vai ver primeiro três coisas Primeiro, a gente vai ver a origem dos nossos problemas, da crise atual com esse bafo permanente de avanço da extrema-direita e do neofascismo. A gente vai ver como a agenda da classe dominante é quase que invariável do ponto de vista histórico. Então, a mesma coisa que a classe dominante estava defendendo 20 anos atrás, está agora. E a gente vai ver também como certas desculpas para covardia e rendição são permanentes. Então, preste bem atenção. Antes disso, de a gente ver essa entrevista que foi dada para a Folha de São Paulo, e aí eu vou lendo e comentando com vocês trechos importantes. Eu quero só fazer uma contextualização histórica. Quando se fala da eleição de 2002, normalmente os comentários são: aí Lula, para ganhar a eleição, fez uma aliança com o centro, colocou José de Alencar na vice e tal. Veja, eu já falei várias vezes no canal que eu duvido muito dessa narrativa, dessa versão, que o Lula só ganhou porque colocou o José de Alencar como vice. Eu discordo muito disso. Para mim, isso é uma versão construída a posteriori, dado que na eleição de 2022, no primeiro turno, os candidatos de oposição ao PSDB tiveram mais de 70% dos votos somados. Lula, Ciro Gomes e Antônio Garotinho tiveram mais de 70% dos votos somados. Meu amigo, você pega o primeiro turno, você vê que a nação brasileira, quase toda, uma perspectiva inclusive muito policlassista, já que a gente está falando de mais de 70% dos votos, repudiava o PSDB naquele momento. E olha que o Serra fez um trabalho gigantesco de tentar se descolar do governo FHC, né? O Serra apelou muito para as iniciativas dele como ministro da Saúde, a história dele, a biografia dele, não sei o quê, e não fez uma eleição em que ele estava defendendo o legado do FHC, porque senão a coisa seria pior. E naquela eleição também tem um fato que a gente nunca pode esquecer. Claro que não existe história do que não foi, né, gente? Existe a gente pensar as tendências que foram derrotadas no caminho. Mas veja, o Ciro Gomes poderia ter ficado na frente do Serra, viu? O Ciro Gomes poderia ter ido para o segundo turno se não tivesse feito uma série de besteiras em ordem descomunal na campanha de 2002, assim, sabe? O Ciro Gomes, ele foi o maior fator de derrubada dele. Não estou desconsiderando a campanha suja e sórdida que José Serra fez. Eu lembro até hoje, pô, de memória mesmo da época, de criança, tá ligado? Que o Serra criou uma campanha que era Ciro, mudança ou problema. E toma-lhe pau, toma-lhe pau, toma-lhe pau, toma-lhe pau. Acabou que o Ciro, inclusive, ficou atrás do Antônio Garotinho, mas o Ciro chegou a estar em segundo, chegou até a liderar, sabe? Poderia muito tranquilamente imaginar uma eleição que o segundo turno fosse entre Lula e Ciro Gomes, dado o grau de repúdio que o PSDB tinha. Acho que isso é importante porque na eleição de 2022, quando o Lula lança a carta ao povo brasileiro, aquela carta não foi para o povo trabalhador, para a classe trabalhadora e para a classe média. Aquela carta foi para a burguesia, foi para o capital estrangeiro, foi para o imperialismo. O povo trabalhador
estava naquele momento na disposição de derrotar o PSDB. Então, nunca esqueça disso. 70%, mais de 70% dos votos no primeiro turno foram para candidatos de oposição ao PSDB. Se a gente for fazer a especulação do fim do mundo, é possível dizer que, sei lá, uma campanha conjunta de Ciro contra o Garotinho poderia ter levado ao segundo turno, ou quem sabe uma grande frente entre o Ciro, o Antônio Garotinho e o Lula poderia ter liquidado a eleição no primeiro turno, enfim, mas o fato é isso. Então, quando for debater a eleição de 2002 e o primeiro governo Lula, nunca esqueça disso, viu, gente? Mais de 70% dos votos contra o PSDB, assim, foi uma avalanche anti-tucana no primeiro turno da eleição, em que foi julgado o legado de 8 anos de governo FHC. Agora, dito isso, a gente pode passar para ver essa entrevista, né? Essa histórica entrevista. Deixa eu aumentar aqui a tela. Economista do PT faz críticas à proposta social de Palocci. Antônio Palocci era ministro da Fazenda, né? Responsável por gerir o modelo neoliberal que o governo Lula se comprometeu a não modificar, a não enfrentar na carta ao povo brasileiro. E aqui eu vou pular essa parte, que é a Folha meio que contextualizando, vamos direto à entrevista, né, a Folha. Porque o documento divulgado no último dia 10 pela equipe do ministro Palocci causou mal-estar entre os ministros da área social ao falar na focalização dos programas sociais. Esse ponto aqui é fundamental, gente. Veja, vou até abrir a tela. O Brasil, vamos lembrar, o Brasil criou o SUS. Constituição de 88, consolidada nos anos 90, né, com a Lei Orgânica do SUS. E aí a gente vinha de um histórico muito forte de defesa de políticas sociais universais, né, tanto na Constituição, como antes, quanto depois. Uma expectativa do governo Lula, quando ele foi eleito, era que na área social, o governo Lula não desse continuidade à política de FHC. Ao invés de políticas sociais focalizadas, investisse em políticas sociais universais, em sistemas universais de atendimento das demandas da classe trabalhadora na perspectiva de criar um estado de bem-estar social. Naquele momento, o grande paradigma do neoliberalismo era políticas sociais focalizadas. Os intelectuais em torno do PT, os movimentos sociais que apoiavam, falavam em políticas sociais universais. A desculpa da Carta ao Povo Brasileiro é: a gente não vai mexer na macroeconomia, né? Vai ficar igual a do governo FHC, mas, por exemplo, na área social, a gente vai concretizar princípios que estavam ali colocados, por exemplo, na reforma sanitária, né, que veio na criação do SUS, e fortalecer, por exemplo, a Seguridade Social, como saiu da Constituição, né, com um tripé Previdência, Assistência Social e Saúde. A gente vai garantir o fortalecimento universal da Seguridade Social. Mas aí, o que foi que aconteceu? Veja, aí responde Maria da Conceição Tavares: causou mal-estar em todo mundo, não sou da área social e estou histérica. Temos políticas universais há mais de 30 anos. Somos o único país da América Latina que tem políticas universais. Políticas universais muito mais na pretensão do modelo do que na prática, né, gente? Mas é disso que a Maria da Conceição Tavares está falando. A pretensão do modelo, né? O processo de construção da Previdência Social no Brasil, depois o processo de construção do SUS, tudo isso veio na perspectiva de criar políticas universais. A focalização foi experimentada e empurrada pelo Banco Mundial na goela de todos os países e deu uma cagada. Maravilhoso. Não funciona nada. Desmontaram o sistema de saúde pública do Chile, que era o melhor da América Latina, desmontaram a Previdência e fizeram fundos de pensão e deu em outra cagada. Desmontaram o sistema de ensino e foi a mesma coisa. Ainda fizeram a mesma coisa na Argentina. Chile e Argentina tinham historicamente os melhores programas de saúde, educação e cobertura geral de políticas universais. Desmantelaram e obrigaram a fazer focalização. Aí aqui, gente, presta muita atenção nessa pergunta e nessa resposta. Causa surpresa saber que um governo de esquerda há eco para esse tipo de proposta. Aí, Tavares: o eco foi de raiva. Dentro do programa divulgado pelo Ministério da Fazenda, a gente infiltrada que escreveu uma porcaria chamada Agenda Perdida. Documento escrito pelos economistas Alexandre Sheikman, sei lá como pronuncia esse nome, Ricardo Paes de Barros e Marcos de Lisboa. Marcos de Lisboa, gente, liberal, dono do INSPER, onde Haddad trabalhou. Presta atenção. Feita por um grupo de débeis mentais do Rio de Janeiro. Não são tão débeis mentais porque, além de fazer agenda, montaram um instituto, que é uma ONG que recebe em torno de
250 mil dólares do Banco Mundial para fazer o tal estudo especial para focalizar. Assim como tivemos a desgraça de que no governo Fernando Henrique Cardoso, termos os economistas da PUC, né, a PUC do Rio de Janeiro, no programa econômico. Dessa vez temos também os da Fundação Getúlio Vargas, e não apenas infiltrados na área econômica. Esse Marcos de Lisboa, que trabalhou no governo Lula, que foi patrão do Fernando Haddad, é um garoto semi-analfabeto que está encarregado de fazer política econômica, coisa que ele jamais fez na vida. Quiseram vender a agenda para o PMDB, que não comprou. Presta atenção. Fizeram o mesmo com o Ciro Gomes, candidato PPS à presidência, os ministros da integração. É um espanto que esse grupo de garotos espertos faça com dinheiro público e do Banco Mundial uma nova agenda que proponha para o Brasil. O único país que tem políticas universais em saúde, no ensino público básico e no INSS. 3 redes universais que nunca ninguém conseguiu desmontar. A focalização dos programas sociais. Esse ponto aqui é fundamental, veja, gente. Na campanha de 2002, né, o Ciro defendia políticas sociais universais e fortalecer os princípios da Constituição de 88. O garotinho defendia a mesma coisa. O Lula defendia a mesma coisa. Até o José Serra não falava de precarização, flexibilização, terceirização, focalização em política social. Pelo contrário, o José Serra se colocava como o ministro da Saúde, que avançou nas campanhas de vacinação, que avançou na questão do genérico, que avançou em campanhas nacionais de prevenção e combate ao HIV/AIDS e por aí vai. Então, assim, na campanha de 2002, ninguém falava que a grande agenda do Brasil era a focalização em políticas sociais, que ao invés de montar sistemas universais, você precisava ter um olhar direcionado só para quem é muito pobre, só para quem é muito miserável, só para quem é muito fodido. Deixa as grandes estruturas públicas de saúde, educação, assistência social para lá e foca em políticas de bolsa, de não sei o quê, para só os mais pobres, os mais miseráveis. Ninguém defendia isso. Então preste atenção, estão mentindo para você há muitos anos falando em correlação de forças. A correlação de forças, tanto no Congresso como na sociedade, apurada na eleição de 2002, não dava margem nenhuma para instituir-se um paradigma de focalização em política social no Brasil. Conversa, inclusive, com qualquer pessoa que é da área do serviço social, que é assistente social, que debate, que estuda o tema. Simplesmente não tinha demanda de massas para justificar a focalização. Mesmo assim, depois de ter ganhado a eleição, depois de no primeiro turno o PSDB ter recebido mais de 70% dos votos, né, contra o projeto Tucano, né, foram lá e adotaram o paradigma de política social focalizada. Vocês entenderam, né? Como se falseia o debate, como se falseia a vontade popular, como se pratica estelionato eleitoral e por aí vai. Vamos lá. Apesar das críticas ao Marcos de Lisboa, a política econômica do governo está sendo bem sucedida. O Marcos de Lisboa tem 38 anos e foi colega do meu filho na escola. Foi meu aluno. Era um bom menino que adorava fazer modelos matemáticos e adora até hoje. Isso tem tanto a ver com política social quanto coisa nenhuma. É um direito do ministro levar quem quiser para a sua assessoria econômica. Mas não é direito de um assessor palpitar sobre focalização e agenda perdida. A senhora acredita que esse documento tenha sido feito à revelia do ministro Palocci? Veja como os debates são semelhantes. Hoje, o debate é a política econômica do Haddad. Será que o Lula sabe? Será que o Lula entende? Será que o Lula está sendo enganado? Será que o Lula está sendo orientado? Aí o debate aqui, que era o debate da época, inclusive, era: não, o governo está cheio de neoliberal, fazendo política neoliberal, mas tem que ver se o Palocci e o Lula sabem, concordam e por aí vai. O Museu de Grandes Novidades, viu? Eu não acho nada, diz Conceição Tavares. Eu sei que quem escreveu o documento foi ele. O ministro Palocci escolheu para ser o assessor econômico e do Tesouro Joaquim Levy, ex-chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento no governo FHC. Gente, eu vou até abrir aqui. Vocês compreendem a tragédia do Brasil? Um economista neoliberal, serviçal de banqueiro como Joaquim Levy, estava no governo FHC, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Bolsonaro. Vocês conseguem entender isso? Então, um neoliberal incompetente, imbecil, serviçal de banqueiro, que é milionário fazendo merda e fudendo a vida do povo, estava no governo FHC, no governo Lula, no governo Dilma e no governo Bolsonaro. E eu tenho até que puxar pela memória se estava no governo Temer. Tenho dúvidas agora, não vou parar para pesquisar isso agora não. Estou gravando o vídeo e é isso. Mas veja, vocês
compreende a dimensão da tragédia do Brasil, como é que um economista de quinta categoria, um liberalzinho que não tem preocupação absolutamente nenhuma com nada da soberania nacional e da classe trabalhadora, esteve em praticamente todos os governos presidenciais da nova República Brasileira. Pensa nisso, assim, na moral. Voltando aqui, não são pessoas da confiança do PT e não tem nada a ver com partido. Opa, é gente de quem ninguém nunca tinha ouvido falar. O Marcos de Lisboa não tem nenhuma experiência de política econômica. Já o ministro é um cara inteligente e tem experiência. O ministro é Palocci, né, gente? Então pensei, ele colocou lá uns palvos, patetas, sem importância, porque é esperto e não vai ouvir conversa nenhuma. Além disso, o ministro Palocci conversa com diversos economistas. Do Delfim Neto, deputado, aos tucanos e a nós. O ministro Palocci fala com todo mundo. Aí a Folha insiste. Defender a focalização dos programas sociais a ser liberal? Estive em São Paulo, depois da divulgação do documento, e tive de ouvir o doutor Delfim Neto defender a Constituinte de 88, onde estão consagrados os direitos universais em 3 áreas: saúde, assistência social e previdência. Isso vinha sendo construído como políticas universais desde o tempo da ditadura. Logo, não é um problema de ser conservador, é um problema de ser pateta ou de má fé. E esse pessoal está tentando dar as rédeas da política social do governo. É evidente que os ministros da área social estão possessos, mas não vão arrumar uma briga com o ministro Palocci, a quem terei o prazer de, assim que for a Brasília, ir visitar e perguntar o que é aquilo, como um documento da Fazenda fala sobre focalização. Perceba, gente, de novo que Museu de Grandes Novidades. Então, em 2002, aliás, 2003, né, começo do governo Lula, o debate é: os ministros da área social estão putos com o ministro da Fazenda, porque o ministro da Fazenda defende um programa abertamente neoliberal que está em contradição com os ministros da área social. Isso lembra alguma coisa? Isso lembra a relação de Fernando Haddad com os ministérios hoje? Vocês entendem? Veja, é a mesma dinâmica, é a mesma novela, é o mesmo filme, mais de 20 anos depois. Vá acompanhando. Algum outro aspecto que a senhora critica no documento? Aí diz Tavares. Presta atenção, esse ponto aqui é o ponto alto da entrevista. Ele desmente o diagnóstico de todos os economistas bons desse país, que colocaram no estrangulamento externo, no aumento dos passivos externos que o doutor FHC nos deixou, os problemas da economia. Diz que não é nada disso e que o problema é que, na verdade, o governo passado não fez ajuste fiscal. Vocês estão vendo isso? E que o problema, na verdade, é que o governo passado não fez ajuste fiscal. Então, o problema é que falta um ajuste fiscal. Vocês estão reconhecendo semelhanças com o debate atual? Presta atenção aqui. Que tal um garoto falando contra o ponto de vista de todos os grandes empresários e economistas como Delfim Neto, Luiz Carlos Mendonça de Barros, do José Serra, do Luiz Carlos Bressa Pereira, do Nakano, de Campinas inteiro? Só há unanimidade no diagnóstico econômico, é que temos um problema de estrangulamento externo. Presta atenção aqui. E é isso que nos faz tolerar a habilidade política do ministro Palocci em contornar uma situação que, em setembro, era ruinosa. Veja, qual era o debate? O governo FHC deixou o Brasil praticamente sem reservas cambiais, reservas em dólar, né, que é a moeda corrente do mercado mundial, um endividamento externo muito grande, o passivo externo gigantesco. Então, por exemplo, o Brasil, ao final do governo FHC, várias e várias empresas tinham altíssimo endividamento em dólar, né? Então não era só dívida externa do Estado brasileiro, era também de várias empresas. Pois bem, qual era o debate da época? Veja se vocês não encontram semelhanças com o debate atual. O debate é assim: não, é preciso fazer uma gestão econômica ortodoxa, conservadora, portanto neoliberal, para a gente enfrentar o problema da vulnerabilidade externa, acumulando reservas em dólar, renegociando as dívidas externas, resolvendo o problema do endividamento externo das empresas brasileiras para depois avançar, né? Então, primeiro, vamos ser comedido, vamos ser conservador, vamos ser ortodoxo para resolver o problema da vulnerabilidade externa, para evitar ataques especulativos sequenciais à economia brasileira. Depois, a gente enfrenta as reformas estruturais. Esse depois nunca veio, né? Nunca veio. É o famoso na volta a gente compra. Nunca veio. Mesmo quando, no segundo governo Lula, esse endividamento externo, grosso modo, já tinha sido resolvido, o Brasil estava acumulando cada vez mais reservas internacionais, o endividamento externo das empresas brasileiras já tinha sido solucionado em boa parte, a situação de vulnerabilidade externa estava muito melhor. No segundo governo Lula, o tal do enfrentamento à macroeconomia neoliberal nunca veio. Teve mudança, sim, de política econômica. A macroeconomia neoliberal seguiu exatamente a mesma. Hoje,
Qual é a desculpa? A desculpa é a mesma de 2002, né? Do primeiro governo Lula. Não, primeiro a gente tem que garantir a democracia. Então, por causa disso, a gente vai fazer um governo conservador, um governo ortodoxo, um governo neoliberal na política econômica, vai entregar tudo que a banqueirada quer, vai entregar ajuste fiscal, porque falta fazer um ajuste fiscal. Mesmo discurso, falta fazer o ajuste fiscal. Então, em 2003, o debate era: o governo FHC foi o governo ruim, não é porque foi um governo neoliberal, antipopular, entreguista, subordinado ao capital estrangeiro, de destruição nacional, mas porque é um governo que não fez o dever de casa do ponto de vista fiscal. O Fernando Haddad deu uma entrevista faz uma semana falando a mesma coisa do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não foi ruim porque é um governo fascista, antipopular, entreguista, inimigo da soberania nacional. Não, o governo Bolsonaro foi ruim porque ele desrespeita a democracia e não teve responsabilidade fiscal. É o mesmo discurso, gente. O mesmo discurso. 20 anos depois. Tá ligado? O mesmo discurso. É assim, tá aí, registrado, né? Pra ninguém me deixar mentir. Apesar do que a senhora fala de Marcos de Lisboa, a taxa de câmbio recuou, a inflação dá sinais de queda. O garoto não faz política econômica. Quem faz é o ministro, o presidente do Banco Central, a diretoria do BC e aquele garoto do Tesouro, Joaquim Levy. E não aquele menino, Marcos de Lisboa, que não tem a menor condição de fazer política econômica por não ter experiência. O que ele faz são os documentos, que é aquela babaquice que o consenso de Washington quer que a gente aplique, e que foi aplicado, né? Ele que faça os documentos que quiser. Diga-se de passagem que o diagnóstico contido no documento Política Econômica e Reformas Estruturais é a gargalhada do Delfim e de todo mundo, porque revela a mais profunda ignorância. Política econômica do ministro Palocci está correta? Até aqui, sim. Agora vai complicar por causa do câmbio. O câmbio deve ser controlado? A Consulta Tavares dá uma resposta meio escorregadia, né? Não acho nada. Se nem o presidente do Fed, o Banco Central estadunidense, Alan Greenspan, sabe o que fazer com a taxa de câmbio dele, como diabo você quer que eu diga o que vai acontecer com o câmbio? Acho apenas que deixar entrar capital, morte súbita, especulativa e de curto prazo, como diz o Delfim, ou capital pirata, os 5 bilhões ajuda a valorizar, mas depois teremos outro ataque. Foi o que aconteceu no governo Fernando Henrique. Nesse sentido, essa política econômica é a mesma que a anterior e não deu bons resultados. Nesse sentido, essa política econômica é a mesma que a anterior e não deu bons resultados. Política cambial é a coisa mais difícil porque o BC não tem reservas, o que eu acabei de falar, né, sobre a época. Não tem raio de manobra para fazer política cambial. Logo, eu não estou criticando. Apenas digo que se essa política durar muito, como diz o próprio presidente Lula, é ruim porque prejudica a retomada do crescimento, substituição de importações às exportações. Não tenho atacado nem o ministro Palocci, nem o presidente do BC. Agora, os débeis mentais que ele tem de assessor. Se não escrevessem nada ou ficassem calados, eu também não atacaria. Aí a Folha insiste, né? Há pontos corretos no documento. Até hoje não reduzimos desigualdade de renda e nossos programas sociais não combateram a pobreza. Aí Tavares discorda, né? Não é verdade. A Previdência à Luas, Lei Orgânica da Assistência Social, que prevê o pagamento de aposentadoria a deficientes e para idosos com mais de 65 anos, com renda per capita familiar de até R$ 25. São os maiores programas de referência de renda da América Latina. Não move apenas a economia de pequenas cidades do Nordeste, como as de São Paulo e as do Rio de Janeiro. Aí a Folha insiste, mas isso não muda o fato que hoje o Brasil investe mais no mais velho que na criança. Isso é porque o programa do leite de nutrição do SUS foi abandonado pelo governo FHC. Uma lembrança muito importante. Hoje em dia, os mais jovens, se você é da minha idade, é provável que você nem sequer lembre mais desse programa. Mas tudo certo, vamos continuar. Há programa de leite que faça que o menino que nasce na periferia de São Paulo quebre o ciclo da pobreza da sua família. Aí Maria da Conceição Tavares retruca de novo. A redução da mortalidade infantil deve ser a distribuição de leite do governo Sarney. Gozado. Cai a mortalidade e aumenta a alfabetização. Os velhos recebem renda e não está funcionando? As estatísticas sociais apresentadas no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social foram falsificadas. São essas coisas que fazem com que a cidade diga há uma década que o serviço público não funciona, que o Estado é ineficiente e tem que focalizar. Estou discutindo a universalização dos indicadores sociais. Para melhorar a distribuição de renda, vai ser preciso fazer tudo. Uma reforma tributária progressista não foi feito. A reforma agrária não foi feito. Que os donos dos bancos paguem impostos, não foi feito, etc, etc, etc. Então, reparem, abrindo aqui a tela, perceba o seguinte, o diagnóstico da Conceição Tavares era assim, e eu já debati isso inclusive em vários vídeos no canal, vários intelectuais na época, você pega, sei lá, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Kunder,
Plínio de Arruda Sampaio Júnior, Maria da Conceição Tavares, tipo assim, estavam críticos aos rumos que o PT tomou desde o final dos anos 90 e aos rumos da campanha de 2002, né? Especialmente a Carta ao Povo Brasileiro. Só que para muita gente o argumento era o seguinte: não, beleza, a gente vai fazer uma concessão aqui do ponto de vista da macroeconomia, vai manter os ditames neoliberais para acumular forças, né? Então a gente vai avançar na política social, vai avançar na saúde, vai avançar na educação, vai avançar na política agrária e tal. E aí o confronto com o rentismo, o confronto com o poder dos bancos, o confronto com a desnacionalização da economia brasileira, da abertura comercial feita por Collor e FHC, da desindustrialização, das privatizações, vão primeiro acumular força para depois fazer isso. No final, nem fizeram o enfrentamento da macroeconomia neoliberal, do modelo econômico neoliberal do capitalismo independente brasileiro, e nem reforma agrária, nem reforma tributária. E o que avançou e teve avanços na saúde, na educação, na cultura, na assistência social, foi dentro de um enquadramento neoliberal, em que está colocada a focalização, a participação de OSs, de mercado privado, terceirização, quarteirização, tudo que você imaginar, inclusive tudo submetido a uma lógica de austeridade, de pouco orçamento. E o governo Lula, depois do PSDB, no primeiro turno, levar um pau homérico, mais de 70% do povo brasileiro votar contra o PSDB. O PSDB, inclusive, foi quando ele esteve mais perto de perder o governo de São Paulo, né? O PT foi pro segundo turno. E aí, de repente, as teses derrotadas do PSDB são abraçadas. Presta atenção, as teses derrotadas do PSDB são abraçadas. E aí, vários economistas tucanos, neoliberais, são chamados para quê? Para formular política social, para formular política educacional, para formular política de saúde, para formular política de assistência social, para formular política de infraestrutura. Então o governo falseia o debate. Depois disso, se cria a eterna promessa de que não, isso tá assim agora, mas no segundo mandato a coisa vai. Porque aí já vai ter acumulado reservas internacionais, resolver o problema do endividamento externo, né? Já vai ter uma base eleitoral consolidada frente aos resultados concretos do primeiro governo e tal. Aí beleza, vai pro segundo governo Lula. 80% de popularidade. 80% de popularidade. Né? A economia muito mais estável do ponto de vista da vulnerabilidade externa, com reservas acumuladas, endividamento externo enfrentado, o endividamento externo privado das empresas também mitigado e tal. Avançou? Não avançou não. Claro, o segundo governo Lula foi muito melhor que o primeiro, assim, de longe. Agora sim, muito melhor a nível de política econômica. Continuou não fazendo reforma nenhuma. Veja, a gente chegou na crise atual a partir de uma premissa de falseamento da vontade popular. Em 2002, a imensa maioria do povo brasileiro, inclusive as classes médias, disse que não queriam a continuidade do modelo FHC. O modelo FHC é o modelo neoliberal. Imensa maioria do povo brasileiro. A imensa maioria. A opção, por escolha, foi não confrontar nada, não enfrentar nada, beijar a cruz do sistema financeiro e dizer assim, não, fica tranquilo que eu vou gerir o modelo. Mais flexibilidade de política econômica, mais flexibilidade de política econômica, né? Com mais política social, com mais investimento público, com mais geração de emprego, tudo isso é verdade, mas dentro do modelo neoliberal. O desgaste desse modelo, a dinâmica própria dele, fez com que a gente chegasse aqui, tá ligado? Fez com que a gente chegasse aqui. E pode ver que Maria da Conceição Tavares, essa entrevista de 2003, tá partindo como pressuposto, não, que a ortodoxia na política econômica é um expediente tático. Já, conseguindo condições melhores, a gente muda isso. É a promessa da guinada esquerda. A promessa da guinada esquerda estava em 2003, estava em 2015, estava em 2006, depois da crise do mensalão, né? Estava em 2008, no auge da crise capitalista internacional. Estava no primeiro governo Dilma. Estava em 2014, desculpa, na eleição e pós-junho de 2013. Tava. E aí, a cada conjuntura, você tem 7 ou 8 grandes momentos em que tem a promessa da guinada esquerda, porque a situação está difícil e já vem. E nunca vem. Isso é coincidência? Isso é
Isso é o que é? Correlação de forças, acidente do destino? Eu acho que não. Eu acho que isso é parte da dinâmica própria de funcionamento do petismo. E qual é essa dinâmica? O petismo, ele é muito eficiente na oposição, e nisso ele merece palmas, viu, gente? Nenhum partido é tão eficiente na oposição como o PT. Ele captura todos os sentimentos de mudança, de contestação, de crítica, canaliza isso só para a esfera eleitoral, nunca para a luta social, só para a esfera eleitoral. Quando ele chega no governo, ele trai e rifa todas as perspectivas mudancistas que estavam colocadas e que possibilitaram que ele sentasse na cadeira da presidência. Aí, quando tem alguma dificuldade ou está próximo de uma nova eleição, essas promessas são renovadas para manter a força eleitoral para depois serem traídas de novo. E assim vai um ciclo eterno de 20 anos. É verdade ou é mentira isso que eu tô falando? E aí, gente? É verdade ou é mentira? Sabe? E aí de estelionato eleitoral que o bolsonarismo vem se alimentando, ganhando força e radicalizando numa perspectiva de extrema direita e capturando várias frustrações do povo trabalhador que essa dinâmica gera. Eu acho que essa entrevista histórica é muito bom pra gente pensar nisso, né? O que é que vocês acham? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.